Olá pessoal, hoje a gente está começando com muita satisfação nosso programa Peão 4.0, que é a nova iniciativa do Portal Esquerda Diário, um novo programa, portanto, que visa partir um pouco da realidade dos trabalhadores e de ser uma voz dos trabalhadores sobre os distintos temas, né, que envolvem os nossos trabalhos, nossos locais de trabalho, nossas angústias e também as perspectivas para o futuro. Então, nesse programa, a gente vai tratar sobre questões de tecnologia, de cultura, de política, enfim, distintos assuntos que têm, de certa forma, o seguinte viés: mostrar o que existe mais avançado, né, nas áreas tecnológicas, os debates culturais, políticos, mas também mostrar o que existe mais atrasado na exploração do trabalho, na precarização do trabalho, de forma que o programa seja uma grande voz e uma grande luta contra a precarização do trabalho. Então, esse vai ser, de certa forma, o nosso intuito aqui. Por isso a ideia do Peão 4.0, né? É falar da realidade dos trabalhadores, a moderna realidade dos trabalhadores, mas também da moderna realidade da precarização do nosso trabalho. E no programa de hoje, a gente vai trabalhar especificamente o tema de se os robôs estão caminhando para tirar os nossos empregos. Essa é uma questão que aflige aí, né, que leva a uma certa angústia muitos trabalhadores. A gente vê nas indústrias. Eu sou professor da rede pública, a gente também tem esse debate, né, se vão começar só programas de tecnologia e tudo vai se dar pela via dos robôs, da inteligência artificial, ou não. Então, para fazer esse debate, já expressando um pouco do que vai ser o nosso programa, a gente convidou alguns trabalhadores ligados ao portal Esquerda Diário, e eu vou passar um pouco para eles se apresentarem. Eu queria começar um pouco com o Arthur, que está aqui junto com a gente. Opa, tudo bom, Yuri? Tudo bom aí, o pessoal que está ouvindo? Meu nome é Arthur, eu sou trabalhador aí da indústria gráfica, né, aqui no estado de São Paulo. A gente também está com o Raoni. Dá um salve aí, Raoni. E aí, gente, meu nome é Raoni, sou metalúrgico, aqui da região metropolitana de Campinas. Prazer a todos. E a gente também está com a Graziele. Oi, gente, meu nome é Graziele, né? Eu sou professora da Prefeitura de São Paulo. Estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês. Maravilha, então a gente já está com o time montado aqui. E eu queria já começar conversando com vocês um pouco sobre essa questão da propaganda, né? Do que está por trás dessa ideia de falar que os robôs vão tirar os nossos empregos. É interessante que tanto nas escolas como nas indústrias tem muita propaganda em torno disso, né? Numa das pesquisas de um economista bem importante do mainstream, entre os principais economistas, esses que fazem apologia um pouco da Revolução Industrial, tem um nome que é do Klaus Schwab. Ele é presidente do Fórum Econômico Mundial, e ele tem feito uma discussão, tem sido o grande, talvez, aí, o paladino da discussão da Quarta Revolução Industrial, em que dizia que a inteligência artificial, a automação, são processos, a robotização são processos que estão vindo, ele chama de uma revolução, uma grande transformação. E, de certa forma, essa ideia, isso coloca essa questão do trabalho, né, como vai ficar a situação do trabalho com os robôs e a inteligência artificial aparecendo agora. Eu queria perguntar como essa ideia aparece nos locais de trabalho, se existe esse tipo de debate, se as empresas fazem propaganda. Se vocês pudessem começar um pouco, talvez o Arthur colocar um pouco como está nas fábricas isso. Uma das coisas que eu acho que a gente sente muito recentemente, né, inclusive até é bem ligado com isso, que as empresas aí ultimamente, elas têm pedido muito, né? Pedido não, né? A gente fala pedido, mas na verdade a gente sabe como é que é, né? Coloca você numa situação que você tem que, buscar se qualificar, né? Eles colocam muito. A gente tem que buscar os colégios técnicos, principalmente na área industrial é o Senai, né? E no Senai mesmo tem a parte toda da qualificação técnica, mas tem muito, um pouco do que você estava falando, Yuri, que é a parte da propaganda. A gente vê muito isso. E aí tem aparecendo muito esse tema da quarta revolução industrial e dos robôs, né, das máquinas mais avançadas, que tem a internet.
e que conseguem tomar decisão por elas próprias, né? Eles falam muito, inclusive, de como que é... Eles falam muito... Tem as feiras, né, também, que eles ficam falando que é bom a gente ir, acompanhar essas feiras internacionais de máquina e tudo, que ficam fazendo propaganda das máquinas alemãs, né, de como que em outros países já tem fábricas inteiras, né? Toda a planta já automatizada, então até a entrega, né, seria feita até com drone já. E aí isso realmente eles usam, a gente consegue até perceber, o pessoal fala assim, fala que é diretamente pra gente ficar com medo mesmo, né? Com medo do desemprego, de tudo que tá vindo, e para que a cada momento eles influenciem a gente cada vez mais para que a gente busque as qualificações nos modos que eles querem, né? São os cursos técnicos, de tentar meio que se inserir nessa nova realidade aí que eles falam do trabalho, né? Falam que quem não se inserir vai estar aí provavelmente aí de fora e vai ter problema aí para se sustentar mais para frente. Ô, Raoni, e como é que é aí nas metalúrgicas? Também a gente vê um pouco essa angústia dos trabalhadores? Também tem essa propaganda nas empresas de que agora vai vir a robotização? Como é que funciona? Sim, é muito presente, não só o Arthur estava falando nas escolas técnicas, no Senai aqui é muito presente, todos os professores falando e colocam muito terror, dizendo que o trabalhador precisa se qualificar e que agora o trabalhador que não tem qualificação não vai conseguir emprego, que vão ter que competir com a máquina, que se você não se atualizar todos os dias, constantemente, você vai ficar obsoleto para o mercado de trabalho. E isso gera uma pressão, né, de você faz um curso técnico, faz outro curso técnico, um profissionalizante, aí também você daqui a pouco está fazendo uma faculdade para poder trabalhar na linha de produção, para poder trabalhar no chão de fábrica mesmo, né? E outra coisa que tem esse discurso de você estar sempre se qualificando mais para assumir o mesmo posto de trabalho, né? Mas também tem um discurso grande de que você precisa ser flexível, você precisa ser proativo, você precisa se atualizar sempre com o que há no local de trabalho, com o que a empresa está querendo de você, né? E é um clima de competição muito grande, não só com a própria máquina, né? Que eles estão dizendo que a máquina, não só o robô físico, mas a inteligência artificial, né? Que se você não se aprimorar, você vai ser substituído, falando que como se você fosse um inútil mesmo, né? Se fosse uma peça substituível, que uma máquina agora pode tomar seu lugar a qualquer momento. Mas também estimula muito a competição entre os próprios trabalhadores, né? Dizendo, você tem quantos cursos técnicos, outros tem quanto. Então esse é um clima que aparece muito nesse discurso da própria, não só da patronal nas fábricas, mas nos colégios técnicos é muito grande, né? Discutindo sobre a troca do trabalho humano pela das máquinas, né? Parece que vai ser futuro pós-apocalíptico de Exterminador do Futuro, né? É mais ou menos isso. Ô Graziele, e essa propaganda também de que os robôs vão dominar tudo, chega nas escolas? O pessoal tá falando que agora os robôs vão alfabetizar nossas crianças, como é que é? Então, o que eu vejo na escola hoje é bastante uma propaganda dos impactos dessa quarta revolução industrial, que é assim que eles chamam, né? Na educação do ponto de vista de uma ode, assim, uma propaganda à tecnologia que contrasta bastante com a realidade das escolas, principalmente quando a gente para pensar nas escolas públicas, né? Que é onde eu atuo e uma parte importante dos professores também. Porque o que chega de modernização ainda é muito precário. Se a gente for comparar, por exemplo, com as escolas particulares, onde todos os alunos têm tablet, onde todos os alunos têm celular, e ao mesmo tempo também uma discussão bastante forte de uberização do trabalho docente, né? Tem pessoas que ainda tentam dizer que é possível substituir o professor dentro da sala de aula, ignorando, por exemplo, as demandas que os alunos levam, né? A ideia da robotização, ou seja, em última instância, automatizar uma série de processos e colocar os mecanismos de inteligência artificial para tentar substituir o trabalho. Porque o que eles querem fazer isso, a gente não tem dúvida, né? Que eles querem diminuir cada vez mais os gastos com os trabalhadores, isso sim, mas
É interessante que nesse texto que eu citei do Schwab, esse economista, ele falava assim, temos um perigo, que é entre os economistas dos empresários, né, falando na perspectiva dos capitalistas. Se não conseguirmos fazer uma narrativa adequada, os trabalhadores podem se revoltar contra essa situação. E eu queria, na verdade, passar para vocês, para alguns de vocês comentar um pouco isso. Se eles falam muito em robotização, inteligência artificial, etc. Mas na prática, o que a gente vê mesmo hoje nas indústrias? Já estão se inserindo robôs? A gente pode dizer que já está acabando o trabalho e a indústria está construindo agora as mercadorias sem o trabalho humano? Como é que vocês estão vendo já desse processo hoje nas indústrias? Yuri, uma coisa que isso que você falou é o que que dá pra gente entrar na realidade mesmo. Porque, que nem a gente estava falando antes, né, nas escolas técnicas, tudo tem toda essa propaganda do sonho, né, do sonho de produzir tudo a partir das máquinas, né, e por outro lado também colocar a gente no desemprego. Só que o que a gente vê na realidade, muitas vezes a gente está falando sobre isso, a gente dá até um pouco de risada, na verdade, vou ser bem sincero com você. Porque quando a gente está no dia a dia, principalmente aqui falando bastante aqui da realidade no setor gráfico, né, industrial, a gente vê muito sucateamento da estrutura das plantas, das fábricas, todas as máquinas muito antigas, máquinas de muitos anos mesmo, cheia de várias alterações que foram sendo feitas ao longo do tempo pela manutenção, por a gente mesmo, para conseguir que elas funcionem. Fábrica que você começa a chover, a luz acaba e a gente perde parte da produção por causa disso. Vários problemas desse tipo que a gente vê que são muito anteriores a tudo que esse pessoal aí da burguesia fica falando sobre a indústria 4.0, né? Tudo ligado na internet e tal. Ou seja, de certa forma é interessante o que você está falando, porque ao contrário de... Eles falam de uns robôs que vão fazer todas as coisas sozinhos, mas a gente tem que ver no contexto do Brasil, às vezes nem a internet, nem a energia elétrica tem. Exatamente, nem o básico que às vezes a gente pensa que já para a gráfica já funcionar hoje em dia bem, já não tem, na verdade. Até coisas mais simples, né? Requisição de pequenas peças que a gente precisa para a reposição da máquina é um grande problema, porque na indústria brasileira eles estão muito interessados em tirar o máximo do lucro ali e tentar resolver do jeito que for. Então, a parte do investimento mesmo, né, que eles até mesmo falam isso, né, eles, eu estou falando os patrões, os donos, né, a parte do investimento é totalmente por fora do que eles estão falando aí dessa propaganda. Agora, tem uma parte que ela é um pouco mais real, né, que é a parte do controle, que isso a gente vê aparecer já. Por exemplo, a gente tem essas máquinas, a situação dessas máquinas aí que não funcionam direito, mas o que a gente vê é que todas elas hoje em dia já estão ligadas a um computador, por exemplo. Esse computador gera alguns dados, esses dados eles servem para mostrar que velocidade que a máquina está agora, quanto produziu, que pedido que está sendo produzido agora, em certo sentido, mostra muito a informação de como que a gente está produzindo naquela máquina. Esses dados eles são jogados, né, a partir de rede para uma central, está a chefia lá, e a chefia vai controlando o fluxo de produção a partir disso. Isso a gente vê que existe e ele serve muito para que tenha um controle maior nosso do trabalho, do tempo de trabalho, intensificar, fazer a gente rodar as máquinas mais rápido, colocar todo mundo para trabalhar na pressão, de bater as metas. Isso das metas é muito forte, que também tem bastante a ver, né, com... quanto mais você consegue tirar as informações dos dados e pensar, você pode ir recalculando as metas aí para fazer a gente trabalhar cada dia mais. Isso a gente vê que é uma parte aí que já existe, que está entrando com força, né? Essas partes aí de controle. Ô, Raoni, e se a gente olhar para a metalúrgica, a gente vê alguma já transformação, tanto na sua empresa como, não sei se tem contato com outras, dessa robotização, ou vai mais nisso que o Arthur tinha falado sobre o controle? Porque, é claro, né, e como sempre eles usam as tecnologias para intensificar o controle sobre o nosso trabalho. Então, essa ideia que o Arthur colocou é bem importante. Você pegar numa mesma máquina, ela poder coletar dados e ver quem está trabalhando mais, quem está trabalhando menos, incentivar a competição entre os trabalhadores, intensificar nosso trabalho. Isso é a marca do que eles querem.
Na metalúrgica a gente pode dizer que caminha para isso também? Com certeza. Essa parte do controle, eu acho que é a parte que já está mais instaurada já, né? Eu acho que é o que tem realmente de novo no que eles estão chamando de indústria 4.0, fábrica do futuro, fábrica inteligente, essas coisas, justamente um nível de controle sobre a produção sobre o trabalhador que não tinha antes. Então, você começa, sei lá, der algum problema na linha, na hora já tem uma tela vermelha gigante num monitor em cima da sua linha falando, ó, tem um problema aqui. E com todas as informações, que horas, quem estava operando, quanto que produziu, que nem vocês falaram. Isso é o que mais está colocado. Agora, isso que o Arthur está falando dos investimentos, isso é um pouco diferente, mas é interessante também, porque realmente não é como eles dizem, que agora tudo vai funcionar perfeito e a fábrica, essa ideia de que uma fábrica vai funcionar sozinho com um cara, isso aí é coisa, é para dar risada mesmo, porque ao mesmo tempo que tem investimento quando é de interesse deles, de uma linha que precisa produzir mais, que dá mais lucro, né, e colocar um robô, uma máquina mais nova, alguma coisa assim, isso eles garantem. Agora, quando o peão tá dando um jeito na máquina antiga lá, e talvez não é tão interessante fazer um investimento, você vê todo tipo de maquinário velho que funciona à base de gambiarra, de silver tape, né, e inclusive isso é de falar estamos falando do próprio funcionamento da máquina. Mas do ponto de vista de segurança do trabalho, então, essas máquinas são moedores de carne, que não tem nenhum sensor funcionando, não tem, né, nenhum sistema de segurança básico que a tecnologia passada de anos, dezenas de anos atrás, que já permitiria, não tem, né? Então, é um discurso bem interessado, esse das tecnologias, da robotização. Agora, o que eu acho interessante pensar, do ponto de vista da automatização, é que a automatização já existia há algum tempo, né? E agora realmente em alguns lugares estão colocando novas tecnologias. E essas tecnologias, ao invés de substituir o trabalhador, o operador, na verdade o que ela faz é acelerar o processo e acelerar o ritmo de trabalho e ainda tem um operador ali. Normalmente, esse operador acaba fazendo mais funções ou trabalhando num ritmo mais rápido por causa da máquina. Ele acaba servindo como um vigia para a própria máquina, porque o robô é bonitinho, funciona sozinho, se mexe sozinho, mas qualquer probleminha ele para e não funciona mais. Então você precisa ter algum operador ali olhando, né, vigiando, supervisionando o trabalho do robô. E num ritmo muito mais intenso. Por outro lado, esse discurso da flexibilização, da educação, tudo, faz com que o operador tenha que fazer funções que antes um manutentor fazia, um engenheiro fazia. Porque como é exigido mais qualificação dele, ele começa a ter que fazer trabalhos que não eram só de operador, mas de cargos técnicos muito mais profissionalizados, que deveria receber muito mais, só que ele continua com o salário dele de operador e olhe lá, né? Então isso é uma coisa que está se tornando muito comum nas fábricas, que quanto mais tecnologia você coloca, mais máquinas mais modernas, maior o ritmo de trabalho dos operadores e mais trabalho, então, né? Não menos trabalho. Interessante ver como está acontecendo por dentro, né? Mas o que a gente vê é essa intensificação do trabalho. E do ponto de vista de uma explicação mais econômica, se liga ao fato de que a gente vive ainda as consequências da crise econômica internacional que aconteceu há um pouco mais de 10 anos atrás, e as consequências dela foi reduzir o investimento, reduzir a própria produtividade do trabalho, mas a chave do ponto do investimento, a economia vive uma espécie de estancamento, né, em nível internacional, um crescimento muito baixo. Então, o que é importante a gente ver é que os empresários vão tender a querer investir
menos, na verdade, nesse contexto de crise econômica. Com exceção, talvez, da China, que ainda continua num certo crescimento e uma certa dinâmica, que a definição que eu queria colocar, ligada ao que vocês falaram, é que a gente vê uma dinâmica muito desigual desses investimentos, né? Então, a gente vai ver no Brasil algumas fábricas, e tem sido noticiado que tem trabalhadores que usam até capacetes de realidade virtual, em algumas fábricas. Em outras, a gente vai ver isso como os nossos convidados colocaram, desde o silver tape, a furadeira, enfim, toda uma intensificação do trabalho baseada em cada vez mais controle. Então, acho que esse é o sentido mais importante do que eles chamam de indústria 4.0, né? Não vai ser não vão ser todas que vão ser a indústria 4.0, mas vai combinar uma precarização muito grande e um controle do trabalho bem importante também. Mas eu já queria emendar para a Graziele, eu queria te colocar a questão de o que os empresários, os governos ligados ao capital, eles querem do ponto de vista da educação, porque o que é na prática, o que estavam comentando agora na indústria, tem algumas transformações, né? Algumas escolas parece que tem impressora 3D, tem alguma outra transformação, mas você mesmo colocou que tinha muita limitação nisso, mas qual que é o plano deles, né? Seria caminhar para uma educação à distância? O que eles pretendem? Então, o que eu vejo nas escolas, na verdade, é uma combinação, né? Entre vender essa propaganda de uma modernização da escola, de uma escola com mais tecnologia, ignorando a necessidade de aumentar os investimentos e ignorando a necessidade de melhorar essa estrutura. Aqui, como você citou, né, na Prefeitura de São Paulo, por exemplo, a gente viu chegar em boa parte, pelo menos, das escolas, impressoras 3D. É uma grande propaganda, inclusive, que a Prefeitura faz em torno disso, né, de ter impressora 3D nas escolas. Mas, ao mesmo tempo, falta tanto investimento que é difícil pensar essas impressoras, essa tecnologia, funcionando sem suprimento. E, ao mesmo tempo, outras coisas mais básicas do funcionamento da escola, como, por exemplo, as impressoras, a gente vê parar de funcionar cotidianamente, os professores não conseguindo imprimir as atividades, imprimir as provas, textos para complementar as aulas dos alunos, porque falta até papel. E essa grande propaganda de modernizar as escolas, sem investimento em valorização da estrutura, do trabalho do professor e tudo isso, na verdade tem servido para enriquecer as grandes empresas, porque quando a gente para pensar, né, como que a prefeitura e como que as redes de ensino estão fazendo essa discussão dessa modernização, é diretamente com iniciativas com grandes fundações. Por exemplo, aqui na prefeitura, o prefeito Bruno Covas faz uma discussão de que ano que vem vão ter 12 mil salas de aula digitais na prefeitura, com computador, internet, projetor e tela em todas as salas e caixa de som. Quando você vai ver o que tem por detrás disso, por exemplo, é um investimento que eles dizem que vão fazer de 90 milhões e está diretamente ligado à Unesco, à Fundação Lehman. Só que a gente sabe que, na realidade, esse investimento não está sendo feito. O que a gente está vivendo, por exemplo, agora na prefeitura, é a demissão das trabalhadoras terceirizadas da escola, uma coisa básica, que é a limpeza para fazer a escola funcionar diariamente, que está sendo cortada pelo prefeito, que agora quer calcular a quantidade de trabalhadoras de limpeza nas escolas a partir da quantidade de metros quadrados, assim. Então, o que a gente vê é chegar uma leva de reclamações e denúncias dos professores, por exemplo, de que escolas que chegam a ter 1.000 alunos estão funcionando com 3 funcionários. Um funcionário por turno. Como que um funcionário vai dar conta de limpar uma escola com 1.000 estudantes, né? Ou 3 divididos ao longo do dia, 3 períodos? É muita coisa. Uma demanda, na verdade, que necessitaria mais investimento, por exemplo, e esse investimento não existe. O que a gente vê é uma demissão brutal. Os vigilantes também foram cortados, as escolas estão funcionando sem esse serviço de vigilância, ao mesmo tempo que o prefeito faz uma grande propaganda de que vai modernizar e colocar tecnologias nas salas de aula e nas escolas,
quando na verdade ele está deixando de investir em coisas mínimas e estruturais para fazer a escola funcionar no dia a dia. Então isso vem sendo recebido com muita desconfiança por parte dos professores. E ao mesmo tempo, o que eu vejo combinado com isso também é uma grande propaganda de que eles vão modernizar as escolas, mas na verdade se combina preparar os alunos para esse mercado de trabalho que, como os meninos aí da indústria falaram, está sendo cada vez mais destruído, e a escola cumpre um papel, né, de preparar essa juventude que vai encontrar esse mercado de trabalho terceirizado. Então, por exemplo, na rede estadual, o Dória vem implantando questões como o Novotec, o Inova, que são reestruturações da escola à luz da reforma do ensino médio, à luz da reforma trabalhista que passou ainda no governo Temer, e que querem colocar já na formação desses estudantes cotidiana, uma formação que não é nem técnica de qualidade, mas que é um ensino profissionalizante precário, tirando, por exemplo, outras coisas que são muito importantes para a formação da juventude, como disciplinas como arte, filosofia, sociologia, que são tão importantes quanto preparar essa juventude para o mercado de trabalho, mas não para esse mercado de trabalho destruído, que é o que a gente está vendo cada vez com mais força, né? Sim, sem dúvida. Essa é um pouco a perspectiva que eles também estão colocando, né? Particularmente, ou seja, em última instância, tem um signo de privatização e ensino à distância, né? Porque está a serviço disso as campanhas que o Bolsonaro, o Dória e muitos fizeram contra os professores, que era incentivar a filmar o professor, o Escola Sem Partido, distintos programas para debilitar a categoria, e eles conseguiram o que eles querem, que é transformar a educação de um direito em uma grande fonte de lucros, né? Por isso as escolas de perspectiva de ensino à distância e a questão da privatização. Mas eu queria puxar a discussão para a gente ir fechando por um outro lado também, que a gente está falando um pouco dos limites, né, dessa quarta revolução industrial. Eu queria perguntar para vocês se vocês poderiam falar um pouco também, passando dos limites, ao que poderia ser. Porque o problema é que os empresários querem usar a inserção das tecnologias para controlar o trabalho e intensificar o trabalho, que é uma grande contradição do capitalismo, né? A gente poderia, com todo esse avanço tecnológico, ter uma redução bem grande da nossa jornada de trabalho, ter mais divisão do trabalho para todo mundo trabalhar e não ter desemprego, mas o que eles fazem, na verdade, com a introdução das tecnologias é buscar lucrar mais. Então, eu queria perguntar para vocês como é que vocês veem que poderia ser diferente, na verdade, todo esse avanço tecnológico. Eu acho que tudo isso é uma preparação para um momento que pode vir mais para frente. De ataque, de tentar acabar com os direitos dos trabalhadores. E num momento em que... Porque tem toda a discussão, inclusive, né, de que a gente está falando agora, a gente até dá risada agora, porque a gente olha para os parques industriais e fala, a parte dos robôs, ela realmente não está colocada para hoje, né, na capacidade aí da burguesia, porque estamos numa crise econômica mundial, né. Agora, essa batalha aí é uma batalha lá da China, dos Estados Unidos, né, que estão tentando, a partir de desenvolver isso, introduzir novas técnicas para a internet, tudo que poderia modificar. Mas por enquanto a gente não vê. Então, assim, a possibilidade de a gente ver da indústria 4.0 aparecer com toda a sua, né, o maquinário e tudo mais, ela só vai aparecer a partir daí, a partir de um conflito internacional, né, do trabalho. Só que poderia ser diferente, né? E é isso que a gente às vezes fica no trabalho pensando, poxa, se a máquina, se hoje em dia, até os próprios empresários que nunca pensaram na gente, estão falando que dá para produzir as coisas sem precisar de trabalhador, sem precisar trabalhar, sem eu precisar ficar mexendo o dia inteiro naquela máquina, com jornadas extensivas, hora extra, banco de horas, tudo. Se eles mesmos falam, imagina se fosse, né, que quem controlasse tudo fosse os próprios trabalhadores, né? Como a gente poderia chegar, como a gente poderia usar a tecnologia não para extrair o lucro, né, e usando, na verdade, para melhorar as condições de vida de toda a população, para diminuir a carga de horário, a jornada de trabalho geral dos trabalhadores, na verdade, né? Esses avanços tecnológicos que a gente vê, o problema deles é que eles estão ligados. E o problema e o medo que a gente sente enquanto trabalhador é porque a gente sabe que essa tecnologia está na mão de um empresário. Agora, se essa tecnologia estivesse na mão dos trabalhadores, seria uma possibilidade de um avanço tremendo, né, para a humanidade.
Como é que você vê, Raoni, também? Seria muito bom se pudesse ser utilizado pelos trabalhadores nas metalúrgicas, essas tecnologias? Olha, Yuri, com certeza, e na verdade eu acho que é muito mais do que simplesmente a melhoria do trabalho em si. Quer dizer, o nível de tecnologia que a gente tem hoje, né, estão falando de fábricas e cidades inteiras automatizadas, mas ainda não resolvemos problemas de enchente básico, falta de saneamento básico, esse tipo de coisa. Para mim é uma contradição muito grande no discurso tanto do governo, da patronal, né, que disseminam essas ideias para explorar a gente, sendo que estão pouco se lixando com os reais problemas. Eu acho que o que mais pesa para mim é pensar os acidentes de trabalho. Hoje em dia a gente vive uma guerra civil dentro das fábricas, que trabalhadores morrem, se acidentam, perdem membros todos os dias nos locais de trabalho, sendo que um sensor simples, inventado há muito tempo atrás, poderia resolver todos esses problemas, né? E com isso ninguém se preocupa. Agora, a gente tira sarro da fábrica da indústria 4.0, tudo, mas eu acredito de fato que a tecnologia que a humanidade produz é capaz sim de trazer melhorias na qualidade de vida, no trabalho, que acho que nenhum filme de ficção científica até hoje conseguiu realmente exemplificar ou ilustrar ou mostrar. Seja do ponto de vista, como eu falei, da qualidade de vida, etc., mas também tem um trabalho mais digno, menos alienado, com mais criatividade, com mais controle do próprio trabalhador, do seu próprio processo de trabalho. Eu queria terminar perguntando para a Graziele também essa questão, Graziele, como é que você acha que a gente poderia... Porque não é a questão da gente negar as tecnologias, né, ou não pensar o avanço que elas poderiam ter do ponto de vista da educação. O que a gente está tentando mostrar justamente as consequências que tem na lógica do capital dos empresários que querem privatizar e lucrar essas tecnologias. Como é que você vê que nas escolas poderia ser diferente, na verdade? Um uso racional e produtivo, ou seja, ligado aos nossos interesses educacionais, pedagógicos, dessas tecnologias, Graziele? Eu acho que é bastante do que você citou, assim. Nós não estamos falando de demonizar a tecnologia. Muito pelo contrário, né? É de reafirmar a tecnologia como uma demanda da juventude, que pode transformar bastante a relação desses jovens com a escola para uma escola que faça mais sentido, exatamente porque é uma demanda geracional desses jovens, dessas crianças que estão hoje na escola. E se utilizar dessa modernização e dessa inovação não para enriquecer os grandes empresários, com uma discussão de que esse investimento não vai diretamente para melhorar as condições de trabalho dos professores ou melhorar questões estruturais da escola que podem fazer no dia a dia as coisas funcionarem melhor, mas sim um investimento para tornar essas salas de aula, de fato, salas de aula modernizadas, onde, sei lá, os adolescentes e as crianças possam de fato ter TVs que funcionem, possam ter projetores, salas de cinema na escola, que isso esteja a serviço de melhorar o nível cultural, a capacidade de aprendizagem, o nível de compreensão, o sentido mesmo que a escola faz na vida dessa juventude, e com certeza uma modernização ajuda e é necessária, né? É um direito que inclusive precisa ser atendido. Não, acho que foi muito bom esse nosso intercâmbio, essa perspectiva do programa, desde dentro das fábricas, das escolas, dos locais de trabalho, ajuda bastante, né, para a gente ver esses novos mecanismos de controle nas indústrias e nas escolas também, como que eles estão tentando inserir essa lógica privatizante que a Graziele colocou. Isso é muito importante, e também para a gente responder essa pergunta a partir desse conteúdo, né? Os robôs vão tirar os nossos empregos? Certamente, essa pergunta tem uma certa ambiguidade, porque que os robôs vão roubar os trabalhos humanos, não, porque é impossível a gente pensar uma sociedade que não esteja baseada no trabalho humano. E hoje em dia a gente vê um trabalho cada vez mais amplo, né? Porque se a gente pegar o número de trabalhadores absoluta ou relativamente hoje no mundo, nunca foi tão grande. Tenho citado em alguns textos que na China
Hoje a gente fala em mais de 200 milhões de trabalhadores só nas indústrias. Então imagine, é mais que um Brasil concentrado só no proletariado industrial e algumas centenas de milhões se a gente tomar o proletariado chinês, o número de trabalhadores de conjunto. Então, que vai roubar o trabalho, que vai acabar com o trabalho, isso é impossível os robôs fazerem. Aliás, é impossível até porque esses robôs não nascem do céu, né? Esses robôs são fabricados, eles têm metal, eles têm peças, eles têm chips, têm desenvolvimento tecnológico. É impensável, é parte de um certo... dessa propaganda, do fetichismo da indústria 4.0, a ideia de que o trabalho vai acabar. Agora, se a gente pegar nossos empregos, alguns nossos empregos sim podem se reduzir em alguns ramos industriais, em alguns setores, mas não para acabar o trabalho, mas para eles tentarem criar formas mais precarizadas de um novo trabalho, né? E aqui no Brasil eles estão se apoiando muito na reforma trabalhista, que passou em distintos lugares do mundo, e aqui também com o novo trabalho intermitente, ou seja, trabalhadores como os que a gente vê do Uber, agora nas bicicletas, né, de delivery, que não tem legislação trabalhista nenhuma, não são considerados empregados, eles são prestadores de serviço, então eles não têm férias, não têm 13º, não tem nenhum vale alimentação, refeição, nada. Todos os direitos trabalhistas são perdidos por esses setores e eles estão tentando fazer esse processo de uberização chegar em outros âmbitos, incluindo a indústria, as escolas, distintos ramos. Mas é importante a gente ver isso em dinâmica, porque para ter um grande investimento em robótica na indústria, tem que ter uma economia que os empresários queiram investir. E, na verdade, o signo da economia internacional, do estancamento, da guerra comercial não é esse. Então é bastante importante esses exemplos que se colocaram das indústrias atualmente para ver que não está acontecendo isso. O que está acontecendo é um controle cada vez maior dos nossos trabalhos. Então a gente vai tentar seguir aqui nos nossos programas, analisando cada uma das realidades locais de trabalho, convidando outros trabalhadores da indústria, professores, metroviários, esse novo proletariado de serviços que o que a gente está vendo é uma industrialização do setor de serviços, né? Cada vez maior, então também passar e apresentar esses setores vai ser muito importante. Então esse vai ser o nosso intuito. Espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro programa. Queria convidar vocês para compartilhar, e também a gente tem convidado aqui nos nossos programas para os nossos ouvintes ajudarem financeiramente o Portal Esquerda Diário, que é o que impulsiona, na verdade, todas essas iniciativas. E convidar vocês também para compartilhar com todos os amigos, com os trabalhadores. Nós queremos um programa que seja a voz dos trabalhadores, que eles falem durante o programa e que possam chegar a outros trabalhadores também. É isso, obrigado a todos, até mais.